Doutor, ele tá sumindo. Meu filho tá sumindo nos meus braços. Eu ouvi essa frase da boca do Ricardo Almeida, um cara que mandava em empresa bilionária em São Paulo, mas que estava de joelhos no quarto do bebê, tremendo como qualquer pai. O pequeno Davi tinha só 6 meses, magrinho demais. Cada dia chorava menos, mamava menos. E os exames não davam nada. 3 babás impecáveis passaram pela casa no Morumbi. 3. E nada melhorava. Pior, ele desconfiava que quando ninguém via, acontecia alguma coisa. Quando a agência ligou com a última opção, Ricardo quase recusou. Era a Janaína Santos, menina preta da Zona Sul, olhar cansado, voz baixa, sem curso chique, sem sobrenome importante. Ele contratou por desespero. E envergonhado fez o que nunca confessaria, se vestiu de faz-tudo boné, bota caixa de ferramentas e ficou pela casa fingindo consertar coisas só para vigiar. No primeiro dia, ele travou na porta da sala ao ouvir Janaína cantar uma canção de ninar antiga, daquelas que mãe brasileira canta no escuro. Davi, pela primeira vez em meses, ficou quietinho no colo dela, olhando como se tivesse encontrado um porto. E com o passar dos dias, Ricardo viu o impossível. Janaína não largava o bebê, não se distraía, conversava com ele como gente, e até guardava metade do próprio almoço para garantir que Davi comesse mais. Quando ele revelou a verdade, Janaína se despedaçou. Disse que já tinha perdido uma filha por falta de dinheiro. E ainda soltou a bomba que virou a vida dele do avesso, quem prometeu ajudar e desistiu. Foi a mãe dele. Naquela noite, Ricardo entendeu o perigo nunca tinha vindo de fora. O veneno morava dentro da própria família. E ele finalmente escolheu quem merecia ficar. Ricardo passou a noite inteira sentado no chão do quarto do Davi, as costas encostadas no berço, ouvindo a respiração fraca do filho subir e descer. Cada som parecia um pedido silencioso de socorro. A imagem da Janaína chorando na frente dele, dizendo que já tinha enterrado uma filha por falta de dinheiro, não saía da cabeça. Nem a frase que doeu mais que qualquer exame médico, quem prometeu ajudar foi sua mãe. Na manhã seguinte, ele ligou para a clínica, cancelou reuniões, ignorou investidores. Pela primeira vez em décadas, o dinheiro não mandava em nada. O que mandava era o medo de perder mais alguém. Janaína não voltou no dia seguinte, nem no outro. A casa voltou a ficar silenciosa, fria. Davi piorou rápido. Voltou a recusar mamadeira, chorava sem força, como se estivesse desistindo. O pediatra falou em internação. Ricardo sabia que o problema não era hospital. Era ausência. Era vínculo quebrado. Desesperado, ele foi atrás dela. Pegou o endereço simples num bairro afastado da Zona Sul e dirigiu sozinho, sem motorista, sem terno. Quando Janaína abriu a porta, os olhos inchados de tanto chorar, ele não pediu desculpa bonita. Não prometeu nada grandioso. Só disse a verdade. Eu errei. Errei como homem, como pai. E como ser humano. Julguei você sem te conhecer. E meu filho tá pagando por isso. Ela tentou fechar a porta. Disse que não aguentava perder outra criança. Que amar Davi doía demais. Ricardo segurou a porta com cuidado, sem força, com respeito. Eu também já perdi. E se eu perder ele agora vai ser culpa minha. Mas se você ficar, eu mudo tudo. Ela voltou pela causa errada. Não por ele, por Davi. E foi aí que o inferno apareceu de vez. No terceiro dia, Davi passou mal de repente. Falta de ar. Hospital às pressas. Foi Janaína quem percebeu primeiro, pediu exame toxicológico. O resultado confirmou o pior. Antialérgico no sangue. Alguém tinha dopado o bebê. A pessoa, a mãe de Ricardo. Naquele corredor de hospital, ele quebrou de verdade. Não gritou. Não discutiu. Só assinou o que precisava, chamou a polícia e cortou a própria mãe da vida dele. Algumas traições não permitem meio termo. Meses depois, a casa já não era a mesma. Menor mais simples, cheia de risada. Janaína começou a estudar enfermagem. Davi engordou, sorriu, viveu. E Ricardo aprendeu tarde demais, mas a tempo. Amor não é vigilância. Amor é confiança. O tempo passou devagar, como se a vida estivesse reaprendendo a respirar junto com eles.
Ricardo ainda acordava assustado algumas noites, achando que ia ouvir o choro fraco do Davi vindo do quarto ao lado. Mas agora, quando levantava, encontrava outra cena: o menino dormindo pesado, bochechas cheias, peito subindo e descendo com força. Vivo, presente, ali. Janaína continuou na casa, mas tudo era diferente. Não havia mais vigilância, desconfiança ou fingimento. Ricardo fez questão de dizer mais de uma vez, olhando nos olhos dela: se um dia você quiser ir embora, eu vou entender. Mas enquanto ficar, eu confio em você. Ela demorou a acreditar. Confiança para quem já perdeu tanto não entra de uma vez. Ela vinha aos poucos nos detalhes. No café que ele preparava de manhã, no jeito como ele chegava mais cedo para dar banho no filho, no silêncio respeitoso quando Janaína tinha dias ruins, daqueles em que a saudade da filha apertava sem aviso. Foi num desses dias que tudo mudou de vez. Ricardo encontrou Janaína sentada no chão do quarto com fotos espalhadas. Uma menina pequena, prematura, cheia de fios e tubos. Ele não perguntou nada. Apenas sentou ao lado. Depois de alguns minutos, ela disse quase num sussurro: o nome dela era Luísa. Ela nunca chegou a ir para casa. Ricardo sentiu o nó fechar na garganta. Pensou em tudo que tinha desperdiçado correndo atrás de dinheiro, enquanto alguém como Janaína lutava com unhas e dentes por algo básico, a chance de tentar salvar um filho. Ali, ele entendeu que nunca mais poderia ser o homem que foi. Meses depois, Janaína começou a faculdade de enfermagem. Ricardo vendeu parte da empresa, reduziu reuniões, virou o pai que buscava na creche, que sabia o horário da papinha, que aprendia a acalmar o filho no colo. Não por culpa, por escolha. A relação entre eles cresceu sem promessas apressadas. Cresceu no cuidado, no respeito, na dor compartilhada. Até o dia em que Davi, ainda aprendendo a falar, estendeu os bracinhos para os dois e balbuciou algo que soou como mamã. Janaína chorou. Ricardo também. Não era substituição, era construção. 1 ano depois, eles abriram juntos uma pequena clínica comunitária. Na placa, o nome simples: Casa Luísa. Porque algumas perdas não se apagam, elas se transformam em abrigo. E Ricardo aprendeu a maior lição da vida: às vezes quem salva sua família é justamente quem você quase não deixou entrar. A inauguração da Casa Luísa não teve faixa de político nem discurso ensaiado. Teve bolo, simples café passado na hora e gente demais para um espaço tão pequeno. Mães com bebês no colo, pais cansados, avós aflitos. Pessoas que carregavam no rosto o mesmo medo que Janaína já conhecia de cor. Ricardo ficou num canto observando. Não como dono, não como patrocinador. Só como alguém que finalmente entendia o próprio lugar. Quando viu Janaína atendendo a primeira mãe, voz calma, mãos firmes, olhar atento, sentiu algo que nunca tinha sentido, nem ao fechar o maior contrato da vida: paz. Davi corria pelo corredor estreito, rindo alto, saudável, chamando a atenção de todo mundo. Algumas mulheres paravam, sorriam e perguntavam se era filho dela. Janaína respirava fundo antes de responder. É meu também. No começo ela tinha medo de dizer isso em voz alta, medo de desrespeitar a própria dor, medo de parecer que estava substituindo alguém. Mas o amor não pediu licença. Ele simplesmente ficou. Ricardo também teve que enfrentar fantasmas. A mãe aguardava julgamento e a família cortou relações. Houve noites em que a culpa tentou voltar, cochichando que ele tinha exagerado, que sangue era sangue. Mas bastava olhar Davi dormindo seguro para lembrar: proteger também é amar. Mesmo quando dói. Numa noite comum, sem nada especial, Ricardo encontrou Janaína sentada na varanda, olhando o céu escuro da periferia. Ele se sentou ao lado em silêncio. Depois de um tempo, ela falou: se você não tivesse parado, se tivesse continuado fingindo que não via, ele engoliu seco. Eu teria perdido tudo. Ela virou o rosto, os olhos marejados. Eu também. Não houve pedido formal nem promessa grandiosa. Só mãos dadas. Só presença. Só escolha diária. Meses depois, Davi chamou Janaína de mamãe pela primeira vez, claro, forte, sem tropeçar. O mundo pareceu parar. Ela chorou como quem libera anos de dor represada. Ricardo ajoelhou no chão da sala e chorou junto, agradecendo em silêncio por ainda ter tido tempo. Na parede da clínica,
Uma frase escrita à mão chamava a atenção de quem entrava. Aqui ninguém é invisível. Porque essa foi a lição que mudou tudo. Ricardo aprendeu que dinheiro compra conforto, mas não salva sozinho. Janaína aprendeu que amar de novo não apaga quem se foi. E Davi cresceu cercado por algo raro verdade. E você, o que aprendeu com essa história? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. O dia em que o julgamento terminou, não teve aplauso nem sensação de vitória. Ricardo saiu do fórum com o peito pesado, como se tivesse envelhecido anos em poucas horas. A mãe foi condenada. Justiça feita, diziam. Mas justiça nenhuma devolve a inocência perdida, nem apaga a dor de admitir que o maior perigo para o próprio filho veio de alguém que ele amou a vida inteira. Naquela noite, Ricardo demorou a chegar em casa. Andou sem rumo pelas ruas, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Quando entrou, encontrou Davi dormindo no sofá, enrolado numa manta, e Janaína sentada no chão ao lado, exausta, mas atenta como sempre. Ela não perguntou nada. Apenas abriu espaço no sofá e puxou a manta para cobrir os dois. Às vezes amar é saber quando ficar em silêncio. Acabou, ele disse depois de um tempo. Janaína assentiu devagar. Algumas coisas acabam no papel, outras demoram mais. Ele apoiou a cabeça no encosto, sentindo as lágrimas virem sem pedir permissão. Não chorava só pela mãe. Chorava pelo homem que foi, pelas cegueiras que teve, pelo tempo que quase perdeu o que realmente importava. Eu tenho medo de errar de novo, confessou. Medo de machucar vocês. Janaína segurou a mão dele com firmeza. Medo a gente sempre vai ter. O que muda é o que a gente faz com ele. Na semana seguinte, Ricardo tomou outra decisão difícil. Saiu oficialmente da presidência da empresa. Não por cansaço, mas por clareza. Escolheu menos dinheiro, menos poder, mais tempo. Tempo para levar Davi ao médico, para participar das reuniões da clínica, para estar presente nos dias bons e ruins. A Casa Luiza cresceu. Não em tamanho, mas em significado. Virou referência no bairro. Gente que chegava desconfiada saía aliviada. Janaína atendia cada mãe como se estivesse olhando para si mesma no passado. Numa tarde chuvosa, uma jovem entrou chorando o bebê prematuro nos braços, sem dinheiro, sem esperança. Janaína a abraçou antes mesmo de falar qualquer coisa. Aqui você não vai enfrentar isso sozinha. Ricardo observou de longe com o coração apertado e grato ao mesmo tempo. Entendeu que aquela história não era sobre redenção individual. Era sobre reparação. À noite, Davi dormiu entre os dois, segurando um dedo de cada um. Janaína olhou para Ricardo e sorriu cansada. A gente está fazendo certo. Ele respondeu sem hesitar. A gente está fazendo juntos. E isso já muda tudo. Porque algumas famílias não nascem. Elas se constroem todos os dias. O tempo continuou andando mesmo depois de tudo. Não como antes, correndo, atropelando, exigindo demais, mas num ritmo novo, mais humano. Ricardo aprendeu que a vida não precisava ser vencida todos os dias. Às vezes, ela só precisava ser vivida. Davi crescia rápido. As primeiras palavras viraram frases tortas. Os primeiros passos viraram corridas pela casa. Ele chamava Janaína de mamãe sem esforço, sem medo, como se aquilo sempre tivesse sido verdade. E de algum jeito era. Não por sangue. Por escolha. Houve dias difíceis. Datas que doíam. O aniversário da pequena Luísa ainda era um silêncio pesado na Casa Luiza. Janaína sempre fechava a clínica mais cedo naquele dia. Sentava no banco da praça em frente, ficava olhando o movimento, lembrando de um rosto que quase ninguém conheceu, mas que mudou tudo. Num desses dias, Ricardo levou Davi pela mão e sentou ao lado dela. Você não perdeu ela em vão, ele disse com a voz baixa. Você transformou dor em abrigo. Janaína respirou fundo, segurando o choro. Eu só fiz o que queria que tivessem feito por mim. A clínica virou mais do que um lugar de atendimento. Virou ponto de escuta. Virou refúgio. Virou prova viva de que empatia salva mais do que dinheiro. Ricardo nunca colocou seu nome em placa nenhuma. Preferiu ficar nos bastidores, ajudando, aprendendo, errando menos. Certa noite, depois de colocar Davi para dormir, eles ficaram sentados na sala luz baixa, casa em silêncio. Janaína quebrou o silêncio. Você ainda sente falta da vida antiga? Ricardo pensou um pouco. Lembrou dos jantares caros, das viagens, das salas cheias de gente que aplaudia decisões frias.
Não respondeu sincero. Aquilo era barulho. Isso aqui é vida. Ela sorriu. Um sorriso calmo, cansado, verdadeiro. Meses depois, Davi levou um desenho da escola para casa. 3 bonecos de mãos dadas. Embaixo, com letra torta, estava escrito Minha Família. Ricardo guardou aquele papel como quem guarda um documento sagrado, porque ali estava tudo o que ele quase perdeu e tudo o que escolheu construir. Nem toda a história termina perfeita, mas algumas terminam honestas, e às vezes isso é ainda mais bonito. E você até onde iria para proteger quem ama? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Os anos seguintes não vieram com grandes reviravoltas, vieram com constância. E para Ricardo isso foi a maior mudança de todas. Davi cresceu sabendo exatamente onde pertencia. Sabia quem o buscava na escola, quem fazia cara feia, quando ele aprontava quem sentava no chão para ouvir histórias inventadas na hora de dormir. Nunca soube dos detalhes mais sombrios do passado, e nem precisava. Criança não precisa carregar o peso das escolhas dos adultos. Precisa de chão firme. E isso ele tinha. A Casa Luísa já não era só uma clínica. Era referência. Estudantes iam aprender mães, iam se apoiar bebês, chegavam frágeis e saíam mais fortes. Janaína caminhava pelos corredores com segurança no olhar. Não era mais só sobrevivente. Era profissional líder exemplo. Às vezes parava diante da placa com o nome da filha e tocava de leve como quem diz, chegamos até aqui. Ricardo observava tudo com um tipo novo de orgulho. Não aquele inflado que precisa ser visto, mas um orgulho silencioso que cabe no peito. Ele ainda errava, ainda sentia medo, ainda lidava com cicatrizes que não desaparecem. Mas agora sabia algo fundamental. Não precisava ser perfeito para ser presente. Num fim de tarde, enquanto fechavam a clínica, Davi correu até eles com um papel amassado. Fiz na escola. Era um desenho simples, uma casa, um coração grande em cima e 3 pessoas dentro. Janaína se agachou. Ricardo fez o mesmo. Quem são ela? Perguntou. Davi respondeu sem pensar. Nós. Nada mais. Nenhuma explicação longa. Só aquilo. Naquela noite, depois que o menino dormiu, Ricardo ficou sentado na varanda, olhando a rua calma. Janaína se aproximou e se sentou ao lado dele. Você tá quieto, ela disse. Tô pensando em quem eu seria hoje se você não tivesse entrado naquela casa. Janaína respirou fundo. Talvez você tivesse sobrevivido, mas não vivido. Ele sorriu de lado, concordando. Obrigado por ter ficado, disse ele. Obrigada por ter mudado, respondeu ela. Eles ficaram em silêncio. Um silêncio bom. Daqueles que não pedem nada. A história deles não virou manchete. Não virou filme. Mas virou abrigo, virou cuidado, virou família. E no fim, Ricardo entendeu algo simples e definitivo. Não foi ele quem salvou aquela criança. Foi o amor que ele quase não deixou entrar. O tempo passou como passa para quem escolhe ficar. Não houve mais fugas, nem testes, nem vigilância. Houve rotina. E rotina, quando é feita de cuidado, vira milagre silencioso. Davi cresceu ouvindo histórias antes de dormir. Algumas inventadas, outras verdadeiras demais para serem contadas por inteiro. Ele sabia que tinha vindo ao mundo frágil, mas nunca soube o quanto esteve perto de ir embora. E isso era um presente. Certas dores pertencem só aos adultos. Na Casa Luísa, as paredes ganharam novas marcas, desenhos de crianças, bilhetes de agradecimento, datas escritas à caneta. Janaína já não precisava se apresentar. Todos sabiam quem ela era. Não pelo passado, mas pelo que construía todos os dias. Mulheres que chegavam quebradas saíam um pouco mais inteiras. Bebês que mal respiravam saíam no colo vivos. Ricardo continuava ali, sempre ali. Não como salvador, como apoio. Às vezes limpava o chão, às vezes buscava remédio, às vezes só escutava. Aprendeu que presença não é barulhenta. Ela sustenta. Numa tarde comum, Davi chegou da escola com uma pergunta que ninguém estava preparado para ouvir. Pai, eu tenho 2 mães. O silêncio caiu pesado por um segundo. Janaína prendeu a respiração. Ricardo se agachou na frente do filho. Você tem uma mãe que te deu a vida. E uma mãe que escolheu cuidar dela respondeu com calma. E isso não diminui nenhuma das duas. Davi pensou um pouco, depois sorriu. Então eu sou sortudo. Janaína virou o rosto para esconder as lágrimas. Ricardo não escondeu as dele.
Naquela noite, depois que o menino dormiu, Janaína ficou olhando para a foto da pequena Luísa, agora ao lado de uma foto recente de Davi. Duas histórias ligadas por uma dor que virou ponte. Você acha que ela ficaria em paz vendo isso tudo? Janaína perguntou. Ricardo respondeu sem hesitar. Eu acho que foi ela que trouxe você até nós. Eles não precisavam explicar tudo. Algumas verdades se sentem. A vida deles não virou perfeita, mas virou honesta. E isso muda tudo. Porque família não é sobre quem chega primeiro. É sobre quem fica até o fim. E você, quem ficou quando você mais precisou? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que tocam a alma. O tempo continuou seguindo como segue para quem decide não fugir mais. Davi já não era só o menino frágil que um dia quase se perdeu. Era curioso falante cheio de perguntas difíceis e abraços fáceis, e cada nova pergunta parecia empurrar Ricardo e Janaína para mais perto da verdade. Numa noite tranquila depois do jantar, Davi apareceu na sala com um desenho nas mãos. Não era colorido como os outros. Tinha só lápis grafite. Um coração grande com 2 nomes escritos dentro, Luísa e Davi. A professora pediu para desenhar alguém que cuida da gente mesmo sem estar aqui. Ele explicou simples. Janaína sentiu o chão sumir por um segundo. Ricardo se aproximou devagar, respeitando aquele momento sagrado. Davi continuou. A mamãe Jana disse que a Luísa cuida da gente do céu. Então eu coloquei ela aqui. Não houve choro alto. Só aquele aperto silencioso no peito, aquele que mistura dor e gratidão. Janaína se ajoelhou, abraçou o filho com cuidado. Obrigada, meu amor. Mais tarde, quando Davi dormiu, Ricardo encontrou Janaína sentada na varanda olhando o desenho no colo. Ele se sentou ao lado sem dizer nada. Às vezes eu acho que minha vida inteira foi um pedido de desculpa atrasado, ele confessou. Para você, para ele, para mim mesmo. Janaína respirou fundo. E eu passei muito tempo achando que sobreviver era tudo que eu podia fazer. Hoje eu sei que viver é diferente. Eles se olharam. Não havia promessa exagerada nem discurso bonito. Só certeza construída no dia a dia. A Casa Luísa agora recebia mães de bairros distantes. Gente que vinha porque ouviu falar. Porque alguém disse que ali ninguém era tratado como número. Janaína orientava, cuidava, ensinava. Ricardo ajudava como podia. Às vezes só segurando uma criança enquanto a mãe respirava. Certa tarde uma mulher disse para Janaína: "Você salvou meu filho." Ela respondeu com a honestidade de quem aprendeu com a dor. Eu só fiquei. Quem salva é quem fica. Em casa, Davi crescia sabendo que era amado sem condição. Sabendo que família não se explica, se constrói. E Ricardo entendeu enfim que não foi o dinheiro que mudou seu destino. Foi o dia em que ele parou de desconfiar. E escolheu confiar. Algumas histórias não terminam com aplausos. Terminam com presença. E isso, no fim, é o que mais importa. E você, quem escolheu ficar na sua vida quando tudo parecia desmoronar? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que aquecem o coração. A inauguração da nova ala da Casa Luísa aconteceu num sábado simples daqueles de sol tímido e vento leve. Nada de placas luxuosas. Só gente. Muita gente. Mães, crianças, voluntários, histórias cruzadas no mesmo corredor. Ricardo observava de longe com Davi sentado nos ombros, enquanto Janaína falava com uma jovem grávida que tremia de medo. Aqui você não vai passar sozinha por isso, ela dizia com a mesma firmeza calma que um dia salvou o filho dele. Davi desceu dos ombros do pai e correu até uma mesa onde outras crianças desenhavam. Pegou um lápis azul e começou a rabiscar. Ricardo ficou olhando distraído até o menino voltar e puxar sua mão. Pai, escreve aqui para mim. No papel havia uma casa grande, um coração no telhado e na porta 3 bonequinhos. Ricardo se abaixou. O que você quer que eu escreva? Aqui é seguro. A frase simples atravessou Ricardo como um soco manso. Seguro. Era isso que eles tinham construído. Não uma vida perfeita, mas um lugar onde ninguém precisava ter medo de cair. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, Janaína sentou no degrau da entrada, exausta. Ricardo levou 2 copos de água e se sentou ao lado. Você percebeu, ele disse. Tudo isso nasceu de algo que quase deu errado. Janaína sorriu cansada. Às vezes a vida empurra a gente até o limite só para ver se a gente escolhe ficar. Ele pensou em tudo que perdeu para chegar ali, status, relações antigas, a aprovação da própria mãe.
e pensou no que ganhou presença, verdade, família. Se eu tivesse ido embora naquele começo, ele começou. Você não foi, ela interrompeu. E isso é o que importa. Naquela noite em casa, Davi adormeceu no meio da cama segurando a mão dos dois. Janaína observou o menino respirar tranquilo e falou baixo. Eu passei anos achando que a dor ia me definir para sempre. Ricardo respondeu também em sussurro. E eu passei anos achando que dinheiro resolvia tudo. Eles riram de leve. Um riso pequeno, mas sincero. A história deles não virou manchete. Não foi contada em grandes palcos. Mas todos os dias alguém entrava naquela casa ou naquela clínica e saía um pouco menos sozinho. E no fim era isso. Porque algumas vidas não são salvas de uma vez só. São salvas no cotidiano, no cuidado, na escolha diária de ficar. E você, se tivesse que escolher, hoje ficaria ou iria embora? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que falam direto ao coração. O convite chegou sem alarde, dobrado dentro da mochila do Davi. Um papel simples da escola Dia da Família. Tragam alguém importante. Ricardo leu aquilo 2 vezes. Janaína leu uma. E os dois ficaram em silêncio, como se aquela palavra ainda carregasse um peso que antes doía mais. Eu posso levar os 2? Davi perguntou sem perceber nada. Porque vocês 2 são minha família. No dia da apresentação, a quadra da escola estava cheia de vozes, risadas nervosas e celulares erguidos. Ricardo nunca tinha se sentido tão deslocado e tão certo ao mesmo tempo. Sentou no banco de madeira com Janaína ao lado, os ombros quase se tocando. Quando Davi entrou com a turma, procurou com os olhos. Achou. Sorriu largo. E ali, naquele sorriso simples, Ricardo entendeu que tudo o que tinha feito até ali, cada renúncia, cada confronto, cada escolha difícil, tinha valido a pena. As crianças começaram a cantar. Uma música desafinada, mas sincera, sobre cuidado, casa e amor. Davi cantava alto sem vergonha. No final, cada criança desceu do palco e entregou um desenho para quem cuida de mim. Davi entregou um só desenho, para os 2. Não tinha papel suficiente para separar, explicou sério. Era um desenho torto, colorido demais, com 3 figuras de mãos dadas. Em cima, ele escreveu do jeito que sabia, quem fica é família. Janaína chorou sem tentar esconder. Ricardo sentiu os olhos arderem. Não era tristeza, era reconhecimento. Naquela noite em casa, eles jantaram macarrão simples, riram de coisas pequenas, reclamaram do calor. Vida comum, vida real. Depois que Davi dormiu, Janaína ficou olhando para ele por mais tempo que o normal. Eu nunca achei que teria isso, ela disse baixo. Um lar que não me pede para provar nada. Ricardo respondeu com a voz firme, mas emocionada. E eu nunca achei que aprenderia a amar sem controlar. Eles não falaram de futuro distante. Não falaram de promessas grandes. Falaram do amanhã levar Davi à escola, abrir a clínica, comprar pão fresco. E isso bastava. Porque algumas histórias não terminam com felizes para sempre. Elas continuam. No café da manhã, no desenho amassado na mochila, na decisão silenciosa de ficar. E você, quando foi a última vez que escolheu ficar de verdade, conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. O pedido veio numa noite comum, sem joelhos no chão, nem discurso ensaiado. Davi já dormia espalhado na cama, abraçado ao travesseiro. A casa estava em silêncio, daquele que só existe quando tudo está no lugar. Ricardo estava na cozinha lavando a louça quando Janaína encostou no batente da porta. Ficou ali alguns segundos observando. Ele percebeu. O que foi? Perguntou, secando as mãos. Ela respirou fundo como quem toma coragem para algo simples. E enorme ao mesmo tempo. Eu estive pensando muito, começou. Sobre nós. Sobre o Davi. Sobre o que a gente já é mesmo sem nome. Ricardo sentiu o coração acelerar. Não de medo, de cuidado. Eu não preciso de promessa bonita. Ela continuou. Não preciso de papel para saber que você fica. Mas eu queria saber se você quer ficar do jeito inteiro. Ele se aproximou devagar. Eu já fico, respondeu. Todo dia, em cada escolha. Janaína assentiu com os olhos marejados. Então eu queria que fosse oficial. Não para provar nada para ninguém, mas para o Davi. Para ele nunca mais duvidar que tem um lugar seguro. Ricardo não respondeu na hora. Olhou para o corredor, para a porta do quarto, para a casa que já não parecia emprestada. Sentiu o peso da palavra responsabilidade não como fardo, mas como honra.
Eu quero, disse firme. Quero ser pai dele. Com tudo o que isso significa. Janaína chorou em silêncio. Não era tristeza, era descanso. O processo não foi simples. Teve papelada, entrevista, gente querendo entender o que já estava claro. Mas no dia em que saíram do fórum com o documento nas mãos, Davi pulou sem saber direito o porquê. Agora é para sempre, perguntou. Ricardo se abaixou na frente dele. Agora é escolha todos os dias. E isso é ainda mais forte. Davi sorriu satisfeito. Naquela noite eles colaram o papel dentro de uma gaveta qualquer. Não fizeram festa. Fizeram jantar juntos. Macarrão, conversa boba, risada alta. Antes de dormir, Janaína entrou no quarto do filho e ajeitou o cobertor. Davi murmurou meio dormindo. Boa noite, mamãe. Boa noite, pai. Ela parou. Ricardo apareceu na porta. Eles se olharam. Não disseram nada. Algumas conquistas não precisam de aplauso. Precisam de presença. E aquela casa finalmente tinha isso de sobra. O tempo não anunciou a mudança. Ele apenas aconteceu. Davi cresceu, alguns centímetros, perdeu os dentes da frente. Ganhou perguntas novas. Agora queria saber de onde vinham as pessoas, porque algumas ficavam e outras iam embora. Ricardo e Janaína aprenderam a responder sem esconder a verdade, mas sem ferir. Verdade também é cuidado. A Casa Luiza completou 5 anos numa manhã chuvosa. Não houve festa grande. Houve café quente, bolo simples e uma fila de gente esperando atendimento antes mesmo de abrir a porta. Janaína caminhava pelos corredores com a mesma calma de sempre, mas agora com algo diferente no olhar pertencimento. Ela não estava mais ajudando. Ela era o lugar. Ricardo observava da recepção Davi ao seu lado, segurando um crachá improvisado onde se lia ajudante. O menino sorria para todo mundo, oferecia água, perguntava nomes. Em certo momento, uma mulher jovem com um bebê pequeno no colo se aproximou. Foi aqui que me disseram que ninguém julga, disse com a voz trêmula. Janaína Puls apareceu atrás do balcão, ouviu aquilo e respondeu sem pensar. Aqui a gente escuta primeiro. A mulher chorou. E naquele choro, Ricardo reconheceu o passado inteiro deles. Naquela noite em casa, Davi trouxe um trabalho da escola. Um texto curto, escrito com esforço. Janaína leu em voz alta. Minha família me ensinou que amor não é promessa, é ficar. Ricardo sentiu o peito apertar, não de culpa, de gratidão. Mais tarde, depois que o menino dormiu, Janaína sentou na beira da cama cansada. Ricardo se aproximou. Você já reparou? Ele disse que nada disso existiria se você tivesse desistido naquele começo. Ela pensou um pouco. E nada disso existiria se você não tivesse parado, respondeu. Eles sorriram. Sem drama, sem grandiosidade, como quem entende que a vida é feita dessas pequenas decisões silenciosas. Não houve final perfeito. Houve continuidade. Houve dias difíceis, discussões pequenas, medo que volta de vez em quando. Mas também houve escolha diária, presença, cuidado. E isso foi suficiente, porque algumas histórias não precisam de reviravolta no fim. Precisam de raízes. E aquela família construída passo a passo tinha criado raízes profundas. E você? O que escolheu construir com o tempo que tem? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que ficam com a gente depois que a tela escurece. O tempo seguiu como segue para quem escolhe permanecer. Davi já não lembrava do começo frágil das noites de hospital, do medo escondido nos adultos. Para ele, a vida sempre teve cheiro de café fresco, conversa na mesa e alguém esperando na porta da escola. E talvez isso fosse a maior vitória de todas. Numa tarde comum, enquanto fechavam a Casa Luiza, Janaína encontrou um bilhete esquecido no balcão. Letra tremida, papel simples. Obrigada por não desistir da gente. Ela ficou parada alguns segundos sentindo o peso daquelas palavras. Não era sobre ela apenas. Era sobre escolhas feitas quando ninguém estava olhando. Ricardo observava de longe com Davi brincando ao redor. Pensou em tudo que precisou perder para ganhar aquilo. Pensou em como quase deixou o medo, o preconceito e o orgulho decidirem sua vida. E percebeu com uma clareza calma que amar não tinha sido um ato heróico. Tinha sido um ato cotidiano. Difícil, repetido, humano. Naquela noite antes de dormir, Davi abraçou os dois e disse algo simples. Eu gosto da nossa casa. E isso bastou. Porque casa nunca foi parede, foi presença. Essa história não fala sobre dinheiro, nem sobre finais perfeitos. Fala sobre coragem emocional. Sobre o momento
em que alguém para de se proteger e começa a se responsabilizar. Fala sobre confiar, ficar e escolher pessoas mesmo quando é mais fácil ir embora. Às vezes o amor não salva de uma vez. Ele salva aos poucos no dia a dia, nas pequenas decisões que ninguém aplaude. E talvez seja isso que mais importa, não quem promete, mas quem fica. Não quem fala bonito, mas quem constrói. E você, já parou para pensar quem ficou na sua vida quando tudo parecia difícil? Ou se você tem sido essa pessoa para alguém? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo se essa história tocou você e se inscreva no canal para mais histórias que falam direto ao coração.